Vou ler aqui uma passagem que fala a respeito do chamado de Moisés. Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente, que se encontra no capítulo 3, no versículo 4. Não vou ler todo porque é muito grande. E vai dizer assim: E vendo o Senhor que se virava para lá ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. Aqui vai falar a respeito do chamado de Moisés, quando ele apacentava o rebanho do seu sogro Jetro, e ele viu a sarça, pegando fogo, porém ela não se queimava, ela não se consumia. Nós sabemos que quando algo pega fogo, ele imediatamente queima. Se colocar fogo no papel, ele vai queimar, ele vai ser consumido, destruído pelo fogo. Porém, a sarça pegava fogo, mas não era destruída, não era queimada. Então Moisés ele foi até lá para ver, e o Senhor falou a Moisés do meio da sarça ardente. Aqui era quando o Senhor ele chamou Moisés. Ele já era um ancião, ele já havia saído do Egito, foragido por ter matado um egípcio para defender o seu irmão Arão. Quando ele descobriu que ele era um hebreu, e que os hebreus que estavam sendo escravizados por Faraó eram o seu povo, ele tinha uma identidade egípcia e ele negou essa identidade egípcia quando ele decidiu defender o seu povo, que foi quando houve lá, ele matou um egípcio para defender o seu irmão e ele acabou fugindo para não ser morto pelo faraó do Egito. E ali ele habitou, nessa época ele tinha 40 anos, ele habitou na casa de Jetro, casando-se com uma de suas filhas, a primogênita, e tornou-se pastor de ovelhas. Ele tinha 80 anos nessa época, quando ele estava apacentando o rebanho de Jetro, e o Senhor chamou ele por meio da sarça ardente, porque o povo do Egito havia clamado. O tempo da promessa de Deus feito a Abraão havia chegado, O Senhor havia prometido a Abraão que a descendência dele seria peregrina em terra estranha, seria escravizada por 430 anos. Mas completados 430 anos, ele desceria e livraria o seu povo do Egito. 430 anos de escravidão, o povo clamou a Deus. E o Senhor ele chamou Moisés, e até então ele fala a Moisés que enviaria ele para o Egito para que ele libertasse o seu povo. E aqui o que quero falar é a respeito do chamado de Moisés. É que quando o Senhor ele chama Moisés, ele fala diretamente com Moisés por meio da sarça, Moisés ele não aceita aquela missão. O Senhor deixa claro: eu tenho contigo uma missão. Eu ouvi o clamor do meu povo no Egito e eu desci para livrar o meu povo das mãos de Faraó. E eu te enviarei diante de Faraó para que tu diga que ele liberte o meu povo. E Moisés ele tem ali algumas dificuldades, que faz com que ele não aceite de imediato o que o Senhor tem escolhido. E elas são as seguintes: a idade, ele já era velho, ele já tinha 80 anos. Não, o Senhor poderia escolher outra pessoa mais nova. Moisés se sentia incapacitado, com 80 anos de idade. Como é que eu vou voltar ao Egito? Comparecer diante do faraó. E tem mais, faraó é uma autoridade, faraó é poderoso. E eu sou quem? Eu sou só um pastor de ovelhas. E o Senhor disse que iria com ele, mas ele disse: tem que falar ao povo. E Moisés ele fala: eu não sei falar, eu sou gago. Ou seja, Moisés ele demonstra que ele era tímido, ele gaguejava, ele não era bom nas palavras, mas nada disso, nem a idade, nem a distância, nem mesmo o fato dele não saber falar fez com que esta missão fosse tirada dele. O Senhor o escolheu e ele não pôs outro melhor, porque na visão de Moisés tinha outros melhores. Quando Deus ele nos chama, a gente sempre tem aquele questionamento: por que o Senhor me chamou? Por que o Senhor me escolheu? Há tantas pessoas mais capacitadas. E esse foi mais ou menos o questionamento de Moisés. Há pessoas mais novas, eu já tenho 80 anos de idade, sou um ancião. Há pessoas mais capacitadas, eu não sei nem falar, quem sou eu para se apresentar diante do faraó do Egito? E o Senhor fala a Moisés: quem fez o ouvido não fez a boca? Ou seja, por acaso há algo impossível para mim? Se eu estou te enviando, eu estou cuidando de tudo.
E aí ele disse assim: já que tu não sabe falar, pois eis que teu irmão Arão falará por ti. Só que em nenhum momento o Senhor, ele tira aquela missão das mãos de Moisés para pôr nas mãos de Arão. O Senhor disse: pois eu chamarei Arão para falar ao povo, mas tem uma coisa: a minha missão é contigo, não é com Arão. A minha missão é contigo. Eu não falarei com Arão, eu falarei diretamente contigo. E tu falarás a Arão, e Arão falará ao povo. Porque a missão foi dada a ti, não foi dada a Arão. É contigo que eu tratarei, ainda que tu não saiba comparecer diante do povo para falar, e Arão tenha que falar, mas eu falarei é contigo. Arão só irá repetir aquilo que eu te disser, tu dirás a Arão e Arão dirás ao povo, mas a missão é tua. Eu pus isso em tuas mãos e eu não vou tirar. E assim, Moisés, ele vendo que o Senhor não iria mudar de ideia, ele aceita, né? Ele aceita a missão e ele vai. Porque muitas pessoas, elas se sentem, quando são chamadas, como Arão. Às vezes não sabe nem ler um versículo da Bíblia. Acabou de se converter. E o Senhor, ele já começa a lhe usar para pregar a palavra, para entregar recados. E muitas vezes a gente olha e vê tantas pessoas mais capacitadas e começa a se perguntar: por que eu? Por que eu vou entregar esse recado? Por que eu vou pregar esta palavra? Se tem tantos outros mais capacitados. E muitas vezes a gente diz assim: Senhor, manda aquele, que aquele já está há tanto tempo na fé, aquele é tão mais sábio do que eu, aquele é tão mais capacitado. Mas o Senhor, ele diz uma coisa: não foi aquele que eu dei esta missão, foi a ti. Se fosse aquele, eu teria chamado ele. Se fosse para aquele falar, se essa missão fosse daquele, eu tinha falado a ele para entregar o recado, para pregar a palavra, para orar naquele que precisa receber. Se eu te chamei, é porque a missão é tua, é porque é a ti que eu estou dando esta missão, né? É tu quem tem que fazer isso, não é tal fulano. Se fosse tal fulano, eu chamaria. Quantas vezes o Senhor, ele não me disse isso? Porque eu? Por que tem que ser eu? Porque não é tal fulano? Porque eu te chamei, né? Porque esta missão eu decidi pôr nas tuas mãos, assim como fiz com Moisés, que botou empecilho. A idade era um empecilho, a fala era um empecilho, mas nem com isso tudo a missão dele foi impedida de ser cumprida. Os projetos e os planos do Senhor não foram impedidos de se cumprir na vida de Moisés. Nada disso impediu com que a vontade do Senhor se cumprisse e que Moisés fosse enviado como libertador do povo. Nenhum defeito, nem a idade, nada disso foi impedido, porque esta era a vontade do Senhor. Então, quando Ele nos chama, quando Ele nos usa, é porque esta é a vontade dEle. Ele não chamou fulano para dar o recado. Se Ele pôs nas tuas mãos, é porque é para ser, é tu mesmo. Se Ele colocou em tuas mãos essa missão, é porque ela é tua, ela não é de fulano de tal. Então não adianta ficar dizendo: fulano de tal exerceria melhor, exerceria não. Porque o nosso melhor não está em nós, está em Deus. E quando Ele coloca uma missão nas nossas mãos, é Ele quem nos dá a capacidade de fazer o melhor. Não somos nós que fazemos o melhor, é Ele. Não foi Moisés que fez o melhor, foi o Senhor quem fez. Não foi Moisés que enviou as 10 pragas ao Egito, foi o Senhor que enviou quando Moisés obedeceu a Ele. Não foi Moisés que abriu o mar, foi o Senhor quem abriu quando Moisés obedeceu a Ele. Quando Ele disse: só basta que tu toque com o cajado na água e o mar se abrirá. E Moisés obedece, ele toca com o cajado e o Senhor abre o mar, porque ele obedeceu. Então, a vontade do Senhor se cumpre e ela é perfeita, porque quando Ele chama, Ele capacita e Ele faz o milagre acontecer.